Então, nesta aula, nós vamos estudar a expansão do universo, que é um conceito que foi derivado da lei de Hubble, né? A lei de Hubble e a expansão do universo são quase sinônimos. E nós vamos ver principalmente o aspecto histórico e o quanto que isso foi uma questão emblemática do século XX. Porque quando a gente fala assim, o universo está em expansão, para vocês já é quase uma coisa óbvia, né? É quase uma coisa óbvia. Poucas pessoas fazem ideia do quanto que isso custou para os astrônomos, de quanta pesquisa tem por trás disso, de quanto debate que isso gerou, né? E acompanhar um pouco essa história é uma história muito elucidativa e muito interessante para a gente compreender o próprio conceito e de como é que isso foi derivado e de quanto que isso custou, né? Nós vamos começar lembrando que uma das teorias mais importantes do século XX foi a teoria da relatividade geral, do Albert Einstein, que é a moderna teoria da gravitação. E para nós estudarmos o universo como um todo, a teoria correta, que nós acreditamos ser a teoria correta hoje em dia, é a teoria da relatividade geral. Essa teoria teve a sua formulação final lançada pelo Einstein em novembro de 1915. Agora vocês vejam que em 1915, o que as pessoas entendiam que era o universo? O universo em 1915 era um conjunto de estrelas e de nebulosas distribuídas no espaço, mas nem mesmo se tinha uma noção da dimensão da Via Láctea. A dimensão da Via Láctea e a localização do Sol com relação ao centro da Via Láctea só foi estabelecido 2 anos depois, em 1917, quando Halley Shapley mostrou que os aglomerados globulares têm um centro tem uma distribuição cujo centro é aproximadamente 10 kPa, né, de nós. 25, 30 mil anos-luz de nós. E por algum tempo imaginou-se que todo o universo fosse contido na Via Láctea. Então, em 1915, não se tinha ainda uma ideia da dimensão do universo, e muito menos que existiam outras galáxias. Quando Einstein fez a teoria da relatividade geral, ele pensou que, além da gravidade, deveria haver uma força de repulsão. Por quê? Porque senão as estrelas e as nebulosas estariam colapsando, né? Não as galáxias, porque ele não sabia naquela época que as galáxias eram entidades distintas da Via Láctea, certo? É importante notar isso. As estrelas não estavam colapsando, portanto, deveria haver alguma força de repulsão. E estabeleceu nas equações de campo uma constante cosmológica, uma constante que só atuaria a grandes distâncias e que impediria que as estrelas e as nebulosas colapsassem. Tá certo? Então vejam que estamos falando de uma teoria extremamente importante, que é a teoria moderna da gravitação, estabelecida em 1915. E vejam que o que aconteceu logo nos anos seguintes. Em 1917, Halley Shapley mostrou o centro do universo conhecido na época, que era a Via Láctea, estava a 10 kPa de distância de nós, né?
Logo depois, em 1924, o Hubble então descobriu que Andrômeda é uma galáxia separada da nossa. Como é que ele descobriu isso? Ele achou uma cefeida em Andrômeda, mediu o período da cefeida, mediu o brilho e, usando a lei da luminosidade período das cefeidas, ele mostrou que Andrômeda estava muito mais distante do que a dimensão da Via Láctea, portanto, era uma outra galáxia. A partir daí, Hubble passou a medir distância de outras nebulosas. E, em 1929, ele publicou, submetido em janeiro, 17 de janeiro de 1829, publicou um artigo intitulado A Relação entre a Distância e a Velocidade Radial de Nebulosas Extragalácticas. Nesse estudo, ele mostrou um gráfico de 24 galáxias, que ele já tinha conseguido medir, e mostrou que a velocidade radial, 0 km, 500 km por segundo, 1000 km por segundo, era proporcional à distância. 0 parsecs, 1 milhão de parsecs, 2 milhões de parsecs. Portanto, 2 megaparsecs. Eram as distâncias maiores que ele tinha conseguido determinar entre as 24 galáxias que ele usou para fazer esse gráfico. Então, esse gráfico ficou sendo muito famoso, porque foi quando se convenceram, vamos dizer, os astrônomos se convenceram de que as galáxias estão se afastando de nós. Há uma velocidade proporcional à sua distância, quer dizer, as galáxias próximas se afastam de nós com velocidade pequena. Algumas até se aproximam de nós, porque em grupos de galáxias, em aglomerados de galáxias, as galáxias têm um movimento devido à atração gravitacional entre elas. Mas há uma distância média, todas elas se afastam de nós a uma velocidade média. E é uma distância grande para essa época, as galáxias se afastam a uma velocidade grande. Uma vista melhor, mais nítida do mesmo gráfico, do diagrama de Hubble, está aqui, mostrando então as 24 galáxias que ele usou nesta época. Portanto, a lei de Hubble, como ficou sendo conhecido, e é uma das leis mais importantes da história da astronomia, foi essa lei que demonstrou que o universo está em expansão e com todas as consequências advindas dessa ideia. Como nós vamos ver mais tarde, a própria origem do universo. A origem do universo, a partir da lei de Hubble, passou a ter uma versão científica, o que é muito importante. Então, o que diz a lei de Hubble? A lei de Hubble diz que a velocidade é proporcional à distância e a constante de proporcionalidade h. Hoje, nós costumamos chamar essa constante de h0, a constante de Hubble. A velocidade é medida com alguma facilidade a partir do deslocamento das raias atômicas. Esse deslocamento, como em geral o deslocamento das galáxias é para o vermelho, ele é chamado em inglês de redshift, deslocamento para o vermelho. E mesmo em português nós usamos esse termo, é um anglicismo, mas todo mundo usa na comunidade científica esse termo de redshift para indicar a velocidade com que as galáxias se afastam de nós. E essa velocidade é obtida da relação delta lambda sobre lambda, isto é, o quanto que
uma raia está se deslocando com relação ao comprimento de onda de repouso, né? Isto, então, é proporcional, pelo efeito Doppler, né, a velocidade dividido por c, velocidade da luz, que nós chamamos de z, e que é a medida do redshift. Então, z é o redshift de uma galáxia, que se mede como sendo delta lambda sobre lambda, ou a velocidade dividida pela velocidade da luz. E H0, a constante de Hubble, medida pelo próprio Hubble em 1929, é de aproximadamente 500 km por segundo por megaparsec, aproximadamente, né? 465 km por segundo por megaparsec. Esse é o valor da constante de Hubble medido neste primeiro artigo dele. Tá? Algumas pessoas lembram que houve 2 outros pesquisadores que fizeram referência a esse valor da expansão, que foram 2 teóricos, né? Um foi o Lemaitre e outro foi o Robertson, né? Que eram teóricos e estudavam a ideia de um universo em expansão. E usaram algumas das medidas do Hubble para estudar essa teoria deles. E chegaram a calcular a constante de Hubble, tá certo? Mas, evidentemente, usando as medidas do Hubble. Não foram eles que obtiveram, eram 2 teóricos brilhantes, mas todo o trabalho observacional da determinação de distância de galáxias, até esse momento, tinha sido feito pelo próprio Hubble. Bom, sabendo-se a constante de Hubble, é possível estimar qual é o tempo que o universo está se expandindo. Qual é essa escala de tempo? Por que isso é possível? Porque a constante de Hubble tem dimensões de quilômetro por segundo por megaparsec. Quilômetro e megaparsec são unidades de distância. E dividindo uma pela outra, ela desaparece e nós ficamos apenas com 1 sobre tempo. Então, a constante de Hubble tem uma dimensão de 1 sobre o tempo. Ou, o que quer dizer o mesmo, que a escala de tempo é 1 sobre a constante de Hubble. Portanto, a escala de tempo que o universo está se expandindo é 1 sobre H0, e isso passou, então, a ser associado com a idade do universo. Esse é o tempo que o universo está se expandindo. É 1 sobre H0, o inverso da constante de Hubble. Se vocês fizerem essa conta agora, pegarem a constante de Hubble e inverterem ela, vocês vão encontrar que com este valor constante de Hubble, a idade do universo seria de 2 bilhões de anos. Isso é muito interessante, porque você passa a ter um método científico para estimar a idade do universo. 2 bilhões de anos. Mas, já nesta época, por volta de 1930, os geólogos haviam medido a idade do planeta Terra. E a estimativa que eles tinham feito, bastante segura, dizia que a idade do planeta Terra era de 3 a 4 bilhões de anos. Portanto, vejam que bela controvérsia. A Terra é mais velha do que o universo. Certo? Foi essa a conclusão. Obviamente, uma contradição. Isso não seria possível. Isso gerou uma grande controvérsia. Né? Alguma coisa estava fundamentalmente errada. Né? A Terra ter o dobro da idade do universo, aproximadamente, não era autoconsistente. Existia um argumento de natureza estatística que também sugeria que havia alguma coisa errada. Porque, usando esta constante de Hubble,
você poderia medir, então, o diâmetro de todas as galáxias. Você sabe a distância, você mede o diâmetro das galáxias, e a conclusão é que a Via Láctea era a maior de todas as galáxias. O que é uma coisa um pouco estranha, né? Justamente a galáxia na qual nós moramos é a maior de todas as galáxias. Será que isso não está errado? Né? E esse argumento foi, então, usado pelo astrônomo holandês Oort, que é o mesmo da nuvem de Oort, né? Onde se originam os cometas, né? Ele achou que tinha algo errado e sugeriu que a constante de Hubble, na verdade, deveria ser menor do que a constante que o próprio Hubble determinou, né? Mas essa controvérsia, ela perdurou até 1952. Neste ano de 1952, houve um trabalho que começou a resolver este problema. E esse trabalho foi feito pelo Bade, né? Walter Bade era um astrônomo alemão, ele se formou no Observatório de Hamburgo, depois foi contratado em Mount Wilson. E durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos cientistas de todas as áreas começou a se engajar no esforço de guerra dos Estados Unidos. Mas o Walter Bade, por ser alemão, não podia se engajar nesse esforço e passou a ter o privilégio de ser o único astrônomo a observar no telescópio de Mount Wilson, né? E, por sorte, em 1943, houve um período de grande estabilidade atmosférica associado ao blackout de Los Angeles, frequente blackouts de Los Angeles, né? Portanto, à noite o céu ficava muito escuro, o observatório de Mount Wilson era muito próximo a Los Angeles, né? Então ele conseguiu tirar uma série de fotografias de extrema boa qualidade da nebulosa de Andrômeda. E com essa boa qualidade da nebulosa de Andrômeda, ele conseguiu mostrar que a região central da nebulosa de Andrômeda, a região do bojo, né, que parece uma coisa meio gosmenta, era separada em estrelas. Ele conseguiu ver as estrelas. E aí ele mostrou que Andrômeda tinha duas populações de estrelas. A população 1, que é a população das estrelas contidas nos braços espirais, e a população 2, que é a população do bojo de Andrômeda, né? População 1 são estrelas azuis de grande massa e a população 2 são estrelas de mais baixa massa e mais vermelhas. Sabemos que a Via Láctea também tem essas duas populações de estrelas, né? Bom, qual é a importância disso? A importância disso é que existem duas categorias de cefeidas. As cefeidas de população 1 e as cefeidas de população 2. E houve um grande equívoco no uso das cefeidas para medir a distância de Andrômeda. Porque as cefeidas que o Hubble descobriu e usou para medir a distância de Andrômeda eram cefeidas de população 1. Mas a calibração da distância das cefeidas, pelo método da paralaxe trigonométrica, calibrou cefeidas de população 2. Então havia um problema, um erro de calibração. Então precisava-se fazer uma recalibração das cefeidas de população 1 para então medir corretamente a distância de Andrômeda. Fazendo isso, a distância de Andrômeda imediatamente passou a ser o dobro. E a constante de Hubble passou a ser a metade. Portanto, em vez de 2 bilhões de anos para a idade do universo, a idade do universo passou a ser 4 bilhões de anos, que era compatível para a felicidade geral com a idade da Terra, medida pelos geólogos. E isso, então, resolvia a grande controvérsia. Aqui eu mostro o gráfico do valor da constante de Hubble em função do ano
em que esse valor foi publicado. Então, vocês vejam que as primeiras medidas feitas pelo Hubble e pelo Lemaitre, pelo Robertson, davam um valor da ordem de 500 quilômetros por segundo por megaparsec, né? E este valor dava uma idade do universo de 2 bilhões de anos. Bade determinou um valor de aproximadamente a metade, 250. Isso em 1952, bem mais tarde, né? Então, o valor da constante de Hubble caindo pela metade, a idade do universo também dobrou, fator 2. Né? Mas vocês vejam que em anos subsequentes, o valor da constante de Hubble continuou caindo sistematicamente. Isto por quê? Porque percebeu-se que Hubble havia tomado incorretamente cefeidas em galáxias cada vez mais distantes, confundindo estrelas com aglomerados globulares. Então, ele superestimou o brilho aparente. E com medidas mais precisas, com imagens mais nítidas, se fez um trabalho cada vez melhor, e o valor da constante Hubble, então, continuou caindo por esta razão. Até por volta de 1970. Então, a partir de 1970, todas as medidas passaram a ser contidas aproximadamente numa faixa onde a constante de Hubble valia ou 50, ou 100, ou qualquer valor intermediário. Isto corresponde a uma idade do universo de 10 bilhões de anos a 20 bilhões de anos. Tá? Agora, vocês vejam o grande trabalho que foi feito a partir de 1970. Cada ponto desses aqui corresponde a uma publicação de uma medida independente da constante de Hubble. Vejam a quantidade de publicações que foram feitas desde então. Tantas que não dá nem para distinguir quantas foram aqui. Vamos expandir essa parte mais tardia aqui. De 1996 a 2008, os valores estão aqui, né? E aqui vocês já podem notar que o que se discutia era um valor entre 55 quilômetros por segundo por megaparsec e 80 quilômetros por segundo por megaparsec para a constante de Hubble. Né? Mas ainda havia um espalhamento muito grande. E com cada um desses métodos, buscou-se aperfeiçoar a constante de Hubble. Né? Então, isso gerou dezenas e até centenas de trabalhos científicos observacionais, né? Tentando melhorar a constante de Hubble e, portanto, determinar de uma forma mais precisa a idade do universo. Porque vocês vejam que com um erro tão grande quanto persistiu entre 1970 e o ano 2000, onde a constante de Hubble oscilou entre 55 km por segundo e 100 km por segundo, e havia grupos muito fortes, né? A turma dos 55 era o Sandage e Taman, enquanto que a turma dos 100 km por segundo era a turma do De Veucolaire, né? E havia, claro, muita gente achando valores intermediários. Mas surgiu um outro problema. Se a constante de Hubble fosse de 100 km por segundo por megaparsec, então a idade do universo seria de 10 bilhões de anos. E isto agora seria incompatível com a idade dos aglomerados globulares mais antigos, que se media já com uma precisão razoável, usando métodos completamente diferentes, métodos da evolução estelar, né? E obtinha-se valores de 16 a 18 bilhões de anos. Portanto, incompatível com uma idade de 10 bilhões de anos,
que era, então, incompatível com uma constante de Hubble de 100 km por segundo por megaparsec. Então, estabeleceu-se um outro conflito, uma nova controvérsia, né? Agora, as estrelas dos aglomerados globulares eram mais velhas do que o universo. Isso não podia ser, né? Quando o telescópio Hubble foi lançado, o telescópio espacial, um dos projetos mais importantes e que logo recebeu uma grande quantidade de tempo era o chamado projeto-chave, em inglês Key Project. E esse Key Project tinha por objetivo medir a constante de Hubble com a melhor precisão possível. Por que isso? O telescópio espacial seria capaz de melhorar o valor da constante de Hubble? Imaginava-se que sim, porque como ele tinha uma nitidez muito melhor, poderia-se identificar estrelas cefeidas a distâncias muito maiores. A distância tipicamente 10 vezes maior do que as distâncias medidas a partir de observatórios terrestres. E com isso seria possível fazer uma calibração mais precisa, né? Então, esse Key Project, projeto-chave do telescópio espacial, ocupou um grupo grande de astrônomos que, com um esforço muito grande, então, determinaram um novo valor para a constante de Hubble e calcularam a incerteza desse novo valor com muito cuidado. E o valor, então, medido a partir do telescópio espacial, passou a ser uma constante de Hubble de 72 mais ou menos 8 quilômetros por segundo, né? Isso foi um avanço muito grande. Quer dizer, passou-se a conhecer a constante de Hubble com uma imprecisão de 10%, aproximadamente 10%. Isso corresponde a uma imprecisão de aproximadamente 10% na idade do universo. Tá certo? Isso foi, evidentemente, uma conquista, sem dúvida nenhuma, grande, e foi uma conquista que se deve ao telescópio espacial Hubble. Vocês podem, inclusive, notar que, a partir de 2001, em anos mais recentes, o número de publicações relacionadas à determinação da constante de Hubble diminuiu, né? As pessoas passaram a fazer um esforço menor em função desta conquista que se obteve no ano de 2001. Né? E vocês vejam que a lei de Hubble agora passou a se estender a distâncias muito grandes, né? 500 megaparsec, né? Você podia medir distâncias com bastante precisão. Se você olhar nesse gráfico, o gráfico original do Hubble, ele está aqui, ó, aqui embaixo. Quase desaparece nesse novo diagrama, né? Ele usou um universo limitado a distâncias extremamente pequenas, a velocidades extremamente pequenas, né? Agora se faz medidas com cefeidas, com outros métodos. Bom, aí passou-se a fazer, em anos recentes, medidas com satélites artificiais a partir da radiação cósmica de fundo, né? E aí, satélites como o WMAP mediu, no ano de 2009, um valor de 71,0 km por segundo, mais ou menos 2,5 km por segundo, né? E o satélite Planck, nesse ano de 2013, obteve um valor de 71,3, mais ou menos 2,0 km por segundo, né? E com esses valores, a idade do universo passou a ser definido como cerca de 13,8 bilhões de anos, né? E esse é o valor atualmente aceito. E a gente acredita que o erro associado, a incerteza associada a esse valor seja
muito pequeno, da ordem de 1%, talvez 2%. Né? E acredita-se também que os melhores valores para as estrelas dos aglomerados globulares seja de 12,5 bilhões de anos. Portanto, menor do que a idade do universo. Né? Então, essa grande controvérsia. A primeira, que a idade da Terra seria maior do que a idade do universo, ela está resolvida já desde 1952. Hoje nós temos um valor de 13,8 bilhões para a idade do universo e cerca de 5 bilhões, 4,6 bilhões para a idade da Terra, usando métodos geológicos. Né? E os aglomerados mais antigos são mais jovens do que a idade do universo. Na verdade, cerca de 1 bilhão de anos mais jovens do que a idade do universo. Né? Então, há uma convergência entre as idades medidas por diversos métodos, né? E aquela obtida pelo valor da constante de Hubble. Né? Então, vocês vejam que a constante de Hubble foi realmente fundamental para se medir a idade do universo e a descoberta da lei de Hubble. Foi a descoberta que nos levou à conclusão de que o universo teve uma origem.